ainda o bloco 4, né? O tempo está bem curto, mas o bloco 4, eu poderia até já resumi-lo agora, acho que deixar a pausa para depois, que em 2 minutinhos ele é suficiente, que seriam os movimentos migratórios da atualidade. Poderíamos dedicar mais tempo a essa primeira tela, que seria os fluxos migratórios nesse final do século XX, começo do século XXI. Ele não é um quadro que está totalmente completo, né? Algumas situações já mudaram, mas dá uma ideia assim do que tem acontecido agora nesse processo de migração atual. Então, ali dentro no século XV e XVI, nós tínhamos uma migração dos países colonizadores para as colônias. Então, era o português chegando no Brasil, era o inglês chegando nos Estados Unidos, o irlandês e por aí vai. Agora, nós temos um movimento mais ou menos contrário, mas não totalmente, porque agora o foco da imigração não tem a ver com colônia, colonizador, né? Embora exista uma tênue relação, mas a imigração é mais comum nós temos 3 situações. Aqui no item 1, S para D, que seriam os países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos. Então, nós entendemos aí como desenvolvidos aqui, né, a Europa, Estados Unidos e Canadá e a Austrália, basicamente. Então, nós temos fluxos de migração de todo mundo em direção a esses países pela oferta de qualidade de vida, de melhores salários e aquela história que sempre nós ouvimos falar. Nós temos também um fluxo de desenvolvido para desenvolvido, que é o que acontece entre os europeus, alguns países europeus para os Estados Unidos, os japoneses para os Estados Unidos ou Canadá. Então, aí geralmente é uma migração assim, para temporária, para trabalho ou para estudos. Isso é muito comum e uma escala um pouco menor. E temos uma terceira situação, que seria a migração de países subdesenvolvidos para países subdesenvolvidos. Então, isso acontece em todo o continente africano. Nós temos na Ásia também essa situação. E na América do Sul, no continente americano, América do Sul, toda a América Latina, junto com a América Central também, em direção aos países, aos países com condições melhores. Então, nós temos a Bolívia para o Brasil, nós temos aí brasileiros para a Argentina, nós temos também haitianos para o Brasil. Então, subdesenvolvido, então um subdesenvolvido um pouquinho melhor, né? Seria mais ou menos isso. Que acontece também muito na África, que é aqueles países de situações caóticas extremas. Então, acontece aí o refúgio, o deslocamento para os países que apresentam ali uma melhor qualidade de vida. Então, correndo nos próximos slides, dentro desse contexto, nós vamos ter aí um quadro da imigração ilegal do mundo, que aí seria, retomamos aqueles imigrantes indesejados, que as fronteiras são fechadas para eles, mas mesmo assim eles insistem porque ainda vale a pena esse deslocamento dentro de uma expectativa de vida melhor. Nem sempre essa expectativa se torna realidade, mas ela sempre existe, né? Que seria, nós encontramos aí na América Latina bastante, na África, na Ásia também, essa repulsão de imigrantes clandestinos. E aí, nesse quadro aqui, nós temos os números de tragédias de imigrantes que estão desaparecidos, que morrem, ou não dão notícias dentro desse trânsito, desse deslocamento. Seus números são assustadores, eles estão em todos os continentes, vocês podem perceber, não estão totalmente atualizados, é de janeiro e setembro de 2014, esse gráfico aí, mas nós temos um caso extremo, que envolve aqui essa transição da África e da Ásia para a Europa, que ultrapassa 3.000 casos de desaparecidos entre janeiro e setembro de 2014. Só uma questão de exemplo, e nós fechamos aqui com as rotas dos refugiados numa Europa, que é o tema que está assim,
né, ocupando bastante a nossa atenção aí como professores e como cidadãos também. Então, pelas setas, fica bem fácil entender todo esse fluxo. O norte da África é um trajeto obrigatório, né, dentro dessa lógica espacial, onde nós temos os imigrantes, né, que partem do Marrocos, da Guiné, do Senegal, que eles têm todo um trajeto mais simplificado, mais encurtado para atingir o tão sonhado continente europeu. E também temos fluxos aí via Mediterrâneo Oriental, via Leste Europeu, via Sudeste Europeu e via Mediterrâneo Central, né, todos em direção à Europa. Então, a Europa atualmente é o foco das imigrações, né, que acontecem aí intercontinentais, especialmente da Ásia e da África, até por uma questão de, até preciso falar isso, por que a Europa está caindo tanto? Tem dois fatores interessantes, que é a proximidade geográfica e também o fator linguístico, né, que muitos desses países são ex-colônias, então a língua, o idioma já facilita aí essa adaptação nesse novo território, né? Então, terminamos aí o bloco 4, terminamos toda essa temática, e eu proponho para os professores que, né, sempre que possível, trabalhem o aspecto de cidadania, e é uma ponte muito boa para fazer isso, é a integração fé e ensino. Então, podemos buscar na história, né, bíblica, momentos de migração. Nós temos migrações individuais, coletivas, como é o caso dos escravos do Egito em direção à Palestina. Nós temos aí, né, Abraão imigrando também, e que dentro dessa lógica, né, dessa lógica de fé e ensino de cidadania, a mesma lei ela deve existir para o natural e para o estrangeiro. Então, todas as pessoas elas devem ser respeitadas dentro dos seus sonhos, dentro das suas expectativas e serem aceitas, porque com certeza isso vai facilitar muito mais o processo, tanto para o imigrante, quanto também para a sociedade que está recebendo. Então, muito obrigado, e que, né, nós possamos ter conseguido aí atender a expectativa, se não, né, que pelo menos tenhamos conseguido assim, impulsionar aí a curiosidade, a busca por mais informações, né, que existe muito material aí nessa área, muita atualização e muitos dados. Obrigada a todos, foi um prazer imenso partilhar com vocês esse momento.